rebelde de 64 anos de idade, um intelectual que nunca abriu mão da tarefa crítica de seu trabalho. Ao longo de sua vida como sociólogo, ele escreveu mais de 30 livros sobre os mais polêmicos problemas sociais do Brasil e foi um dos raríssimos brasileiros a criar uma escola de pensamento próprio. Trata-se da Escola Histórico-Sociológica de São Paulo, que revelou nomes como do professor Otávio Yanni, do senador Fernando Henrique Cardoso e de Francisco Verfort, dentre outros grandes sociólogos do Brasil. Defensor ardoroso do socialismo como forma de transformação social, em 1964 ele foi preso e poucos dias depois libertado devido a uma forte campanha de opinião pública. Mas em 69 ele não escapou. Seu nome estava na primeira lista de cassações pelo ato institucional número 5 e por isso ele foi aposentado do cargo de professor de Sociologia 1 da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Ele se exilou no Canadá e durante vários anos lecionou na Universidade de Toronto. Em 1972, retornou ao Brasil, mas levou mais 5 anos até que pudesse voltar a lecionar numa universidade brasileira. Desde 1977, ele é professor do curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Boa noite, professor Florestan Fernandes. Boa noite. Professor, uma dúvida. Como é que duas personalidades da escola sociológica que o senhor ajudou a criar, de um lado, professor e senador Fernando Henrique Cardoso, hoje no PMDB, do outro lado, Francisco Verfort, que é um dos mentores do PT, Partido dos Trabalhadores. O senhor, qual é o seu partido? Infelizmente, eu não tenho partido. Eu apoio o PT, mas, na verdade, eu tenho uma posição socialista e marxista e, infelizmente, para mim, não existe um partido no qual eu possa militar e, ao mesmo tempo, ser coerente com as minhas posições políticas. O que o senhor acha da situação dos partidos na clandestinidade hoje no Brasil? Eles chegam a ameaçar de alguma maneira o poder, ou chegariam no caso de uma legalização desses partidos? Bom, eles até agora não constituíram ameaça. Basta ver que alguns dos principais grupos políticos, como o PCB, o PCdoB, o MR8, estão filiados ao PMDB e defendem ardorosamente a candidatura de Tancredo Neves. Portanto, não se trata de uma posição revolucionária. De outro lado, existem outros grupos, e especialmente um grupo que é uma das dissidências do PCB, que é liderado por Luiz Carlos Prestes, que, por sua vez, mantém uma posição independente e talvez seja um dos poucos grupos verdadeiramente clandestino, apesar de ser muito identificado, não é? Existe no PT uma polarização de extrema esquerda através de grupos, pelo menos 2 grupos de orientação trotskista e um grupo de orientação comunista que militam dentro do PT segundo a linha de comportamento político do PT. Quer dizer que estão todos enquadrados dentro do sistema partidário brasileiro, com exceção do grupo que eu mencionei, não é, de Luiz Carlos Prestes. Qual é a interpretação que o senhor dá, então, a esse alarido todo em torno da questão das bandeiras presentes nos comícios de Tancredo Neves? É um fenômeno parecido com o que já ocorreu antes, em 64, onde se apregoou que o Brasil estava correndo o risco de ter uma república sindicalista e, de fato, não havia nenhuma possibilidade que isso acontecesse. Foi uma pressão da extrema-direita no sentido de extinguir o pouco de liberdade política que existia no país. Agora é a mesma coisa, trata-se de uma pressão política, psicológica e moral
são os próprios grupos de extrema-direita que agitam esses perigos com o fito de tumultuar a vida política e de impedir a transição para um regime democrático. Vamos começar a ouvir as perguntas da população, começando por uma pessoa que o senhor conhece muito. Vamos ver. Oi, pai, tudo bem? Eu queria saber de você o seguinte: foi mais difícil ser o Vicente ou o Florestan? Bem, é preciso que quem me ouve aqui, fique sabendo que Vicente era meu nome quando criança. Meu nome de batismo é Florestan. Então, existia uma dualidade de nomes. E Vicente é uma figura que me acompanha até um certo momento da minha vida, porque para os familiares e para conhecidos, eu não era Florestan. E passei a ser conhecido como Florestan depois que, na carreira intelectual, o nome pegou e ninguém me chamava de Vicente, porque naturalmente ninguém conhecia esse apelido. É claro que, como Vicente, eu tive uma vida sofrida, vida de criança de origem muito pobre, praticamente lumpen, que começa a trabalhar com 6 anos, que conhece junto com sua mãe as piores privações, que sofria frustrações e ansiedades típicas das crianças pobres. Portanto, o Vicente sofreu muito e teve de abrir o seu caminho com muita dificuldade. Entretanto, o Florestan também encontrou um caminho difícil. Eu não saberia dizer qual das figuras foi mais difícil para mim ao longo da vida. É claro que, às vezes, as privações são terríveis de enfrentar. Não é agradável ser uma criança de 6 anos e estar ansiosa esperando, quem sabe, se a madrinha me traz um presente no fim do ano, não é? De outro lado, era desagradável vestir um paletó velho, de adulto, e andar com ele da Rua Major Diogo até a Rua José Bonifácio, a esquina com a Quintino Bocaiúva. Era realmente ridículo, trágico. E qual foi exatamente a influência do Vicente nas ideias socialistas de Florestan? O Vicente não teve influência no plano das ideias, teve influência no plano do caráter. Eu nunca deixei de ser Vicente nesse plano. Quer dizer, o que há de bom em mim é o Vicente que não morreu. Embora eu não tenha um duplo, eu não tenha um desdobramento de personalidade, eu não tenha o problema que muitos apresentam de uma dupla personalidade. Mas, na medida em que eu sou uma pessoa que foi apresentada aqui como rebelde, esse rebelde nasce do passado que eu enfrentei. E eu sou leal a ele quando me identifico com o socialismo revolucionário e com o marxismo. De modo que, para resumir, eu diria que o Florestan sofreu decepções mais graves e profundas, que não vinham dele, vinham das impossibilidades da sociedade brasileira. E que não afetam propriamente a mim, porque depois eu me tornei um professor, uma pessoa de classe média que tem muito mais do que deveria ter, e é vergonhoso que alguém tenha coisas demais, não é? Então, realmente me pesa o fato de que acabei adquirindo uma posição diversa, não é? Mas o que pesa, o que é difícil para mim, é a situação média, o fato de haver tanta miséria no Brasil e de não termos saída, de não conseguirmos criar uma situação na qual os que são privados de meios de sobrevivência, de subsistência, de educação, logrem transformar a sociedade e criar para si próprio condições de felicidade humana.
Professor Florestan, normalmente o intelectual brasileiro tem uma postura séria, circunspecta. Algumas pessoas chamam até de mal-humorada. Não é bem isso. Agora, como é que o senhor vê essa postura profissional? Essa é uma coisa que está sempre ou de repente chega em casa e tira? Bem, eu acho que máscaras existem em todos os níveis sociais e em todas as atividades humanas. É provável que o intelectual brasileiro use uma postura, e talvez isso tenha sido mais comum no passado. Houve um momento na sociedade brasileira que uma criança praticamente se transformava em adulto aos 6, 7 anos de idade. Basta ver as coleções de fotografias das famílias antigas para perceber o quanto uma criança era privada da infância e o quanto o adulto tentava converter a criança em velho, precoce. Agora, eu não acho boa essa postura da seriedade. Eu acho que a seriedade é uma parte subjetiva do ser. Não é necessário usar a seriedade como máscara. Também não há razão nenhuma para a pessoa ficar alegre quando a alegria não é uma condição geral, uniforme de vida. Eu acho que existem intelectuais e intelectuais. Os melhores intelectuais que eu conheço são pessoas que aceitam a alegria e a tristeza e sabem se comportar nas situações de acordo com aquilo que é adequado. Eu me lembro do meu querido amigo Antônio Cândido, que é um intelectual aparentemente circunspecto e que, na verdade, ele é capaz de se mostrar muito alegre e, inclusive, de provocar alegria nos outros. Então, eu não acho que exista esse padrão do intelectual que queira se apresentar, se valorizar como alguém transcendentemente e excessivamente sério, não é? Embora, é claro, existam, como eu disse no começo, intelectuais e intelectuais. Eu queria perguntar para você o seguinte: conheci você, o emérito professor da universidade. Eu queria perguntar para você como é que você se sente hoje, quando outros professores da universidade, seus colegas, né, em 64, foram os responsáveis pelo teu afastamento da universidade, te afastaram dos teus alunos, foram responsáveis pela tua cassação e te obrigaram a ficar dando aulas no exterior, morar fora do Brasil, que é o país que você tanto gosta. Como é que você hoje se sente quando encontra eles? E qual é a atitude também que eles têm com você hoje? Estão arrependidos ou fariam isso outra vez? Eu devo dizer o seguinte, é claro que a crise que afetou o Brasil foi uma crise profunda de relações de classes. Eu não culpo certas pessoas. Eu sei que o golpe de Estado de 1964 era um golpe de Estado que reunia por trás dele várias forças sociais, predominantemente de grande burguesia e média burguesia, não é? Muitos professores entraram nesse movimento contra-revolucionário. E, inclusive, aconteceu uma coisa que, para mim, é espantosa, que deve ser sempre lembrada. Houve uma congregação da Universidade de São Paulo, a congregação da Faculdade de Medicina, que exigiu, por maioria de votos, a punição dos professores que estavam na lista de cassação. O governador Adhemar de Barros tinha deixado de lado, não tinha tomado as providências no sentido de punir, e a congregação exigiu. Na origem dos nomes que foram submetidos à cassação, estava uma comissão composta por 3 professores, um da Faculdade de Direito, outro da Faculdade de Medicina e outro de uma faculdade, de uma escola de engenharia de São Carlos, 3 professores. Quer dizer que realmente a reação e a contra-revolução tiveram a sua inteligência, e nessa inteligência teve um papel acentuado o intelectual universitário. Isso não pode ser ignorado. Mas, de outro lado, eu tive também intelectuais, meus companheiros,
que caíram comigo, ou então que não caíram comigo e ficaram lutando dentro da universidade ou em outras universidades brasileiras ou em outros campos da cultura. Eu prefiro pensar nesses companheiros que lutaram de uma maneira constante, corajosa, intrépida contra a situação que foi imposta pela ditadura. É claro que há intelectuais e intelectuais, eu já disse isso aqui. Essas pessoas que estavam contra mim e contra o que eu representava intelectualmente, politicamente, elas continuam hoje na mesma posição. E eu, da minha parte, também estou contra eles, como eu estava antes. Eu acho que o que o regime fez, esse regime instituído em 1964, é normal, quer dizer, na vida dos povos isso ocorre. O que nós temos de fazer é lutar para que isso não se repita, de um lado. E de outro lado, fazer um esforço muito grande para que os intelectuais entendam que eles não podem ser instrumentos, não podem ser servos dos donos do poder, do grande capital estrangeiro, do grande capital nacional, que eles precisam ser críticos, independentes e militantes da democracia. Por que o senhor insiste em negar a neutralidade científica? Como é que afeta, por exemplo, a universidade um momento crítico como foi o momento das cassações? É possível uma neutralidade num momento desse? É claro que a neutralidade é apenas uma norma ideal. Eu prefiro usar o conceito de objetividade. Eu acho que o cientista pode ser objetivo, neutro nunca. E isso é tão verdadeiro que um cientista liberal, um grande sociólogo, que é respeitado exatamente porque ele é liberal e não representa um risco político para nenhuma universidade, Max Weber, ele falava que a ciência nunca pode ser neutra. E, é claro, numa situação de conflito extremo como esta que nós vivemos, a neutralidade é impraticável. Há quem está a favor do golpe de Estado e há quem está contra. Há quem quer uma revolução social no Brasil e há quem quer uma contra-revolução no Brasil. Quer dizer, são posições antagônicas. Não há como conciliar uma coisa com a outra. O senhor colocou duas posições extremadas, os que estão a favor e os que estão contra. E os que estão com medo, qual é o papel dessa gente? É o pior, é o mais feio. Porque esses ficam em cima do muro e não fazem o que devem em termos nem da investigação científica, nem do trabalho intelectual do professor, nem dos papéis políticos que são inerentes ao trabalho do professor. Eu gostaria que você fizesse uma análise da Revolução de 64 na estrutura universitária e, em especial, analisasse a influência dessa revolução no estudo da sociologia. Bem, seria impossível fazer uma discussão tão ampla aqui. 64 representou a tentativa de implantar a reação no seio de todas as instituições chaves do país. Implantou na universidade um regime parafascista, de disciplina centralizada no top, de eliminação da liberdade intelectual, de perseguição dos professores, de seleção supervisionada por critérios que não tinham nada a ver com a competição intelectual. Adulterou e quase levou a universidade a situação extrema de carência e de falência, não é? Nós vemos o que aconteceu pela própria pauperização do professor e pelo fato das universidades terem sido privadas de todos os meios necessários à pesquisa e ao trabalho intelectual, ao ensino, etc. Quanto à sociologia e às ciências sociais,
elas tiveram de enfrentar condições muito difíceis de desenvolvimento. Isto não significa um fim. Pode-se produzir o conhecimento nas condições mais difíceis. E no Brasil nós já tivemos um período de ditadura, da ditadura Vargas, que não logrou impedir o florescimento da pesquisa científica na universidade. Não é? A década de 40 foi uma década muito rica na pesquisa, principalmente na sociologia e na antropologia, quando se pensa nas ciências sociais. Agora, a pesquisa cresceu também em diferentes campos, não só porque ela já tinha alcançado um patamar relativamente adiantado, não era possível voltar ao ponto zero nem às catacumbas, por isso o processo montado não foi destruído. Mas, de qualquer maneira, nós perdemos posição. Em 1969, o país tinha uma posição de ponta na pesquisa sociológica na América Latina. E hoje é discutível que tenha uma posição de ponta, embora a sociologia mantenha uma posição relativamente avançada no quadro da pesquisa científica dentro do país. A mesma coisa aconteceu com outras matérias. De outro lado, houve uma degradação, no sentido de acentuar a parte técnica, como aconteceu, por exemplo, com a economia, com a administração, não é? A pesquisa fundamental foi reduzida a nada. O conhecimento básico foi intensificadamente importado. Nós passamos a importar conhecimento na economia, inclusive a nos subordinarmos a modelos que não se adequam à sociedade brasileira. Quer dizer que a dominação econômica e político-militar do exterior acabou se convertendo também numa profunda dominação cultural. Portanto, por aí se vê que houve uma deterioração que não foi mais fundo, exatamente porque dentro das universidades existiam estudantes, existiam professores, existiam funcionários que não se submeteram de uma maneira completa a esse processo de nivelamento por baixo. Eu queria saber do professor Florestan Fernandes qual a posição dele em relação ao papel do sociólogo enquanto um agente de mudança social, um agente político, e se ele acha que isso entra em conflito com a posição de observador, de cientista, que o mesmo sociólogo desempenha na sociedade. Bom, é claro que seria um exagero dizer que o sociólogo é um agente de mudança. A mudança social é parte de processos que ocorrem na sociedade. E quando o sociólogo se torna instrumental para a mudança social, isto significa que existem dentro da sociedade forças que operam no sentido da mudança e que procuram apoio na pesquisa científica e no trabalho intelectual do sociólogo. Portanto, é um mito pensar que o sociólogo é um demiurgo. O sociólogo, o historiador, o antropólogo, o psicólogo, por aí afora, eles não são em si mesmo agentes de mudança. Mas, de outro lado, a ciência é um dos meios mais poderosos de mudança na história moderna. E é por isso que há uma vinculação muito importante entre a ciência e a transformação do mundo. A produção de uma tecnologia científica e as potencialidades de mudança social que foram profundamente ampliadas e revolucionadas. Agora, de outro lado, tudo isso mostra que a neutralidade, já isso foi perguntado aqui, que a neutralidade é uma dimensão relativa. O sociólogo é um cientista, mas é ao mesmo tempo um cidadão. Ele não pode aceitar que ele seja sociólogo só num plano e não no outro. Se eu sou sociólogo num país como o Brasil, onde prevalece a miséria, a opressão, o obscurantismo, eu tenho de levar o combate político a um plano muito mais amplo. Eu não posso me conformar com coisas que a média dos cidadãos não conhece.
É por isso que fica tão importante a participação do sociólogo em movimentos sociais. É por isso que o sociólogo precisa ser inconformista, militante, inclusive engajar-se em partidos reformistas e revolucionários. Porque é por aí que ele pode veicular os conhecimentos que possuem implicações práticas mais profundas. Professor, o senhor foi um dos principais desmistificadores da chamada teoria da democracia racial no Brasil. Teoria essa que foi desenvolvida pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freire. Qual é o peso que o senhor vê de Gilberto Freire na sociologia brasileira exatamente? Bem, eu acho que não se deve avaliar o Gilberto Freire no plano exclusivo da discussão da posição do negro e da relação entre negros e brancos na sociedade brasileira. Ele possui uma obra sociológica ampla, não é? É claro que ele representa uma perspectiva que muitos diriam da sociologia oficial, quer dizer, da sociologia da Casa Grande. Mas a obra dele é uma obra que transcende ao plano mais limitado que diz respeito ao mito da democracia racial. Aliás, esse mito é velho, ele não foi criado pelo Gilberto Freire. Seria uma injustiça dizer que ele criou esse mito, ele não exerceu papel nenhum na criação desse mito. O muito que se pode dizer é que ele não contribuiu suficientemente para esclarecer objetivamente as desigualdades que são comuns. Porque ele não estudou só a sociedade escravista, estudou também o Brasil moderno. Como emerge esse Brasil moderno, portanto, ele poderia ter desmascarado a nossa realidade de uma maneira mais ampla. E qual é a sua visão pessoal sobre o problema do negro? Aliás, é o tema que o senhor já desenvolveu em vários livros. A minha posição é uma posição de quem nasceu em Cortiço, de quem viveu em Cortiço. Eu conheci, antes de ir para a escola superior, eu vivi como homem, como criança pobre, como pessoa de origem humilde e convivi com negros e brancos pobres. Portanto, eu não podia ter uma visão da sociedade brasileira que era mistificadora. Ao ir para a universidade, eu já conhecia o mundo e conhecia a partir de uma experiência pessoal dolorosa. Isso leva ao trabalho que eu fiz na USP, um caráter inconformista permanente, não é? Agora, a pesquisa que nós fizemos, eu e o professor Bastide, com uma ampla colaboração de assistentes e estudantes e pessoas do movimento negro que colaboraram conosco de uma maneira intensa, essa pesquisa foi muito objetiva, foi muito documentada. Os livros que nós publicamos não são livros ideológicos, são trabalhos de caráter científico. E nós pudemos provar ali, de uma maneira objetiva, que o movimento negro de 30, de 40, tinha razão, não é? Era um movimento de desmascaramento, um movimento que criou uma contra-ideologia racial no Brasil, que mostrava que havia duas versões da realidade, uma a da sociedade oficial, quer dizer, se a gente partisse da Constituição, dos códigos, da consciência das classes dominantes, nós teríamos a ideia de que no Brasil não existem problemas, e nem mesmo problemas raciais, enquanto que o próprio negro apresentava a sua consciência como objetiva, crítica e antagônica a essa fraude da realidade. E se batia pelo que os negros naquele momento chamavam a segunda abolição. Quer dizer que a nossa pesquisa foi muito mais na direção da consciência que eles tinham da realidade brasileira, mostrando
que aquele movimento que eclodiu aqui, principalmente na década de 30 e chegou a ir até 50, que aquele movimento era um movimento criativo, que teve uma importância histórica, que permitiu ao negro descobrir alguma coisa sobre ele mesmo, sobre a sociedade brasileira, opondo a visão mistificadora da raça dominante, uma visão esclarecedora e antagônica da raça dominada. Quer dizer que a nossa pesquisa teve essa importância de suscitar uma nova visão da sociedade, em termos da sua composição racial e em termos de sua estrutura econômica e de sua evolução histórica. Alguns estudiosos, como Abdias do Nascimento, sustentam que o Brasil seria o maior país negro fora da África. Eu queria saber se o senhor concorda com essa afirmação e se ela for verdadeira, se durante o tempo, pelo aumento da população negra, se essa população vier a ser a maioria, que reflexos isso pode ter na estrutura de poder aqui dentro? Bem, aí que o Brasil é uma nação na qual existe uma grande massa negra e mestiça, isso é verdadeiro. Agora, que seja uma maior concentração de negro fora da África, eu não sei, quer dizer, eu nunca me preocupei em fazer uma comparação, quer dizer, aí podem ver uma limitação no campo de informação. Eu já dei um curso comparado sobre relações raciais, apanhando o Brasil, África e Estados Unidos. E vejam como o professor às vezes está mal informado. Quer dizer, eu nunca me preocupei em determinar quantos negros existem nos Estados Unidos em comparação com o Brasil, não é? De modo que eu não sei dizer se realmente nós somos a nação que contém mais negros depois das sociedades africanas. Agora, é claro, se compreende a massa de população mestiça, o Brasil seria realmente uma nação de forte concentração de população negra, não é? Agora, o reflexo na estrutura de poder, eu preferiria pensar a relação muito mais em termos de classe do que em termos de raça. É claro que a condição racial é muito importante e o negro vai ser sempre, enquanto não houver democracia no Brasil, o nosso melhor ponto de referência para determinar que o Brasil não é uma sociedade democrática. Não é? E por isso ele vai ser sempre o melhor indício que nós temos do que deve ser uma democracia no Brasil. Uma democracia deve ser um regime político, econômico, cultural, social, que permita estabelecer igualdade entre todas as raças. Portanto, só se pode pensar isso em termos socialistas, não em termos capitalistas. Agora, se pensa em termos de classe, aí se pensa em termos da relação que há na luta política entre aqueles que são espoliados e aqueles que são os espoliadores. Seria necessário combinar raça e classe para se entender que o antagonismo racial só será fecundo, só será dinâmico, gerar forças inconformistas quando ele se exprimir através de luta de classes. Quer dizer que o maior radicalismo pode ter origem no negro proletário. Mas é preciso que esse negro não esqueça que ele é proletário. Entende? Quer dizer que não é suficiente ressaltar o aspecto racial. É necessário combinar classe e raça e entender que os problemas do negro proletário são da mesma natureza que os problemas do branco proletário. Embora o negro proletário tenha um elemento discriminativo a mais, porque há uma distância que nós podemos medir em termos de pobreza, há um obstáculo que nós podemos medir em termos de pobreza e que afeta o negro de uma maneira muito mais violenta do que o branco.
É por isso que, num pequeno trabalho que eu escrevi, eu sustentei que é preciso ir além da pobreza para entender o dilema do negro. É preciso, portanto, combinar classe e raça e entender politicamente as duas realidades para se projetar o que deve ser o Brasil como sociedade igualitária no futuro. Professor Florestan Fernandes, existe hoje toda uma estrutura autoritária dirigida pelo MEC que arruinou com o ensino universitário brasileiro. Como o senhor vê a participação da comunidade universitária e da população brasileira na redefinição da universidade? Bem, essa é uma questão muito oportuna. Eu tenho a impressão de que nós não poderemos mudar nada dentro da universidade se nós não alterarmos de uma forma substantiva a relação entre professores, estudantes e funcionários. A universidade, no passado, quando era pensada como comunidade, era pensada como uma comunidade de professores. E hoje nós precisamos pensar a universidade como uma comunidade de professores, estudantes e funcionários. E uma comunidade que não pode estar isolada, ela tem de se comunicar com a sociedade envolvente. É muito importante fazer essa reflexão, para se entender que só um meio de exterminar o grau de internalização de fascismo ou de semifascismo, de repressão concentrada que houve durante esses últimos 20 anos, não é? Sem que os estudantes, professores e funcionários realizem um profundo movimento de conquista de uma autonomia a partir de dentro, nós nunca sairemos da situação em que nós estamos. Quer dizer, a conquista de uma autonomia para a universidade só pode ser produzida por um movimento em que estudantes, professores e funcionários estejam unidos em termos de uma causa comum, da democratização administrativa, cultural e política da universidade como um organismo social. Professor Florestan, o senhor representa uma das figuras importantes na história da Faculdade de Filosofia. O senhor participou dela, participou de diversas fases, de seus momentos melhores e dos seus momentos difíceis. Como é que o senhor vê hoje o papel da Faculdade de Filosofia no meio da universidade e no meio da sociedade? Parece-lhe que as antigas colocações são ainda razoáveis ou o Brasil de hoje exige outras visões e outras reformulações? Em outras palavras, qual é o papel do engajamento e do saber desinteressado na vida de uma universidade? Bem, a pergunta é uma pergunta ampla, porque ela postula uma relação entre a faculdade e a universidade e, ao mesmo tempo, restringe ao falar em engajamento e em saber desinteressado. Por isso, é uma questão que exigiria uma conferência. Eu não tenho condições de sintetizar aqui o que se poderia debater com um questionamento tão rico. É claro que a Faculdade de Filosofia de hoje não tem mais nada que ver com a Faculdade de Filosofia do passado. Isso é tão verdadeiro que ela foi reduzida a um dos seus setores. Hoje ela é uma faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Todas as outras seções que envolviam Química, Física, Matemática, Biologia e por aí afora, foram desmembradas e organizadas de forma autônoma.
É claro que, como elemento básico dentro da universidade, a Faculdade de Filosofia continua a ser a mesma instituição fundamental. Quer dizer, a ideia dos fundadores de ter uma área básica, ela continua válida, porque a Faculdade de Filosofia continua a ser o centro de questionamento, o centro de reflexão crítica. É na Faculdade de Filosofia que se travará o principal debate da crítica da situação existente. Não só porque lá está a filosofia, e esse é um papel básico da filosofia, mas porque lá estão as ciências sociais e as letras. Portanto, o setor humanista por excelência da universidade continua a ser a Faculdade de Filosofia. No entanto, hoje nós não estamos mais nem em 1934, nem em 1960. Nós estamos em 1984. E nós estamos numa situação histórica muito distinta daquela que foi vivida em 64. Nós temos de nos libertar dos fantasmas. Temos de nos libertar das prisões que poderiam nos levar a pensar que nós temos de partir de um caminho que nos foi cortado. Se o caminho foi cortado, ele não existe mais. Nós temos de partir de hoje, das exigências de hoje, que são as exigências do fim do século XX, do início do século XXI. É nisto que a Faculdade de Filosofia está numa relação difícil com a história, não só do Brasil, mas do mundo. De refletir sobre ela, não mais em termos de uma elite, de uma faculdade que tinha por missão formar um certo tipo de intelectual, mas de centro de saber dinâmico, que deve se vincular ao setor novo da sociedade. Eu hoje, por exemplo, se fosse começar minha carreira, eu estaria profundamente preocupado com o socialismo, com a relação que a Faculdade de Filosofia deve ter com os operários, com o estudante pobre, não é? De outro lado, seria preciso pensar na última dimensão. O engajamento é fundamental. O engajamento envolve papéis intelectuais críticos e tarefas políticas. Mas há também o saber que se obtém acima das contingências políticas e das conjunturas históricas. O conhecimento fundamental, a pesquisa fundamental, ela é essencial. Quer dizer, não se pode circunscrever a Faculdade de Filosofia só aquilo que é contingente. É preciso que ela dê um conhecimento básico. Peguemos a pesquisa sobre os negros. O que ela tinha de importante, ela tem de importante até hoje. Qualquer outra área, na física, na química, na biologia, na matemática, na filosofia, nas letras, todo o conhecimento, na geologia, na geografia, na pedagogia, todo o conhecimento relevante, não foi só relevante num dado momento, ele é relevante para a ciência, para o crescimento do corpo fundamental do conhecimento humano. Portanto, a Faculdade de Filosofia não pode ignorar isso. Ela não pode se definir só no plano da relação do intelectual com o seu mundo histórico. Ela precisa entender que nesse mundo histórico existe a necessidade de um conhecimento básico, que se altera em diferentes momentos. E essa é uma missão fundamental da universidade. Nós nunca vamos ter autonomia na ciência, autonomia na tecnologia, se a universidade brasileira não produzir conhecimento básico original. E isso é muito importante. Professor Florestan Fernandes, o senhor, que é um dos nossos maiores e mais brilhantes cientistas sociais, com uma vasta e importante obra, e ao mesmo tempo nossos intelectuais mais engajados, eu gostaria de saber sua opinião sobre o papel, a contribuição que o ensino e a pesquisa em ciências sociais podem dar para a luta da libertação do povo brasileiro. Esta pergunta me permite voltar à questão anterior. Eu acho que hoje nós precisamos ampliar de uma maneira
por assim dizer, amazônica, a gama de conhecimentos com a qual nós nos preocupamos no passado. No passado houve uma ênfase muito grande em alguns assuntos. É claro que uma universidade pobre não pode fomentar a pesquisa de todos os conhecimentos, de todos os problemas vitais da sociedade. Tivemos de selecionar. E ao selecionar, tivemos de deixar de lado questões relativamente mais importantes do que aquelas que foram investigadas. Hoje, por exemplo, seria preciso acumular mais conhecimento sobre não só as carências da população pobre, as razões que levam regiões do Brasil ao desenvolvimento desigual, mas principalmente aos movimentos sociais. É preciso não só estudar o operário e as comunidades pobres, mas principalmente a dinâmica dos movimentos sociais, a relação entre partidos políticos e essa dinâmica. Principalmente como seria possível criar novas formas de participação cultural na sociedade brasileira que permitissem não só aprofundar, mas ampliar a consciência de classe do trabalhador, não é? O trabalhador tem sido vitimado pelo fato de que na sociedade brasileira a cultura foi monopolizada. A sociedade brasileira é uma sociedade característica, curiosa. Houve um monopólio do poder, houve um monopólio da violência, houve um monopólio da cultura por parte dos estratos dominantes da sociedade. Isso redundou em um grave prejuízo, porque nós temos uma sociedade nacional que não é uma nação. E só poderemos criar uma nação se nós quebrarmos essa tradição fatídica, essa tradição que criou monopólios, que ainda hoje se tornam visíveis, que ainda hoje prejudicam vitalmente o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento educacional do Brasil. Portanto, o professor Singer levantou uma problemática essencial. Nós temos de abrir em leque o campo de investigação e principalmente dar muita atenção a elementos práticos. Não que eles foram ignorados no passado. No nosso grupo, na Faculdade de Filosofia, por exemplo, nós participamos do movimento de defesa da escola pública. E, em seguida, participamos intensa e amplamente dos movimentos pelas reformas de base. Isto mostra que nós estávamos atentos à dimensão prática, mas é preciso colocar essa dimensão prática numa nova perspectiva. Numa perspectiva que seja instrumental para a criação de uma forma política de democracia que não seja exclusivamente um mecanismo de monopólio do poder, da violência, da cultura pelas classes dominantes. Até que ponto socialismo e democracia podem conviver? Eu diria que verdadeira democracia só passa a existir depois da implantação do socialismo. E como é que o senhor vê as formas que se dizem socialistas implantadas até o momento? Bom, é preciso entender que todas as nações socialistas de nossos dias estão em caminho do socialismo, estão na fase de transição. Portanto, nenhuma delas atingiu um grau de aperfeiçoamento que nos permitisse falar nos ideais do socialismo do século XIX ou na possibilidade de transição para o comunismo. O socialismo representa uma fase de transição, quer dizer que realmente o grande objetivo dos revolucionários é o comunismo. E o socialismo está muito longe disso. O socialismo que nós conhecemos é ainda o socialismo que desagrega as sociedades
anteriores e que não eram sociedades capitalistas avançadas, nem na Rússia no passado, nem na China, nem em Cuba, não é? De modo que nós temos de deixar a nossa imaginação livre e não aceitarmos como verdade o que é mera propaganda, não é? Uma propaganda que visa a amedrontar, que visa a temer o socialismo, que visa a confundir o socialismo com totalitarismo. Tudo isso aí, no fundo, é mecanismo de contra-revolução e de atemorização das massas trabalhadoras, das classes médias, das classes altas nas sociedades capitalistas. O senhor que esteve em Cuba, o senhor diria que está havendo algum progresso em termos de liberdade de opinião dentro de Cuba? Há um progresso tão grande que hoje os cubanos não pensam dentro da pauta norte-americana. Agora, a liberdade de imprensa dentro dos padrões ocidentais, isso não se tem. Bem, seria o caso de perguntar qual é essa liberdade de imprensa dentro dos padrões ocidentais. Se a notícia é mercadoria, onde está a liberdade? Será, professor, que nós já chegamos, que a burguesia brasileira, que as classes dominantes do Brasil já entenderam que o grau de maturidade, o grau de poder que ela dispõe em nossa sociedade já as permitiria exercer um papel de nação soberana no concerto internacional? Será que o Brasil já seria capaz de romper essa dependência absoluta que vem marcando a nossa política, particularmente a nossa política econômica nos últimos anos? Gostaria muito, ficaria muito feliz de ouvir as suas considerações a respeito desse ponto. Eu acho esta uma das questões mais importantes das que me foram apresentadas. E, infelizmente, eu não posso responder dizendo que a nossa burguesia já alcançou uma consciência plena de suas potencialidades. E iria mais longe mesmo. Eu diria que na atual situação histórica, mesmo que a burguesia alcançasse essa consciência, que ela não alcançou ainda, ela teria poucas possibilidades de vencer o condicionamento exterior e lutar por autonomia. De fato, uma burguesia pró-imperialista dificilmente pode ser uma burguesia que lute por emancipação nacional. E o comportamento das nossas classes dominantes nesses últimos anos, apoiando o golpe de Estado de 64, e depois, no momento de crise, bloqueando as vias das eleições diretas, ajudando o regime a enterrar as eleições diretas, valorizando o colégio eleitoral como um mecanismo de autodefesa, tudo isto prova o quão longe, quão distante da realidade está essa burguesia. Ela ainda não se pensa como uma burguesia que poderia desempenhar papéis revolucionários. Ela ainda é uma burguesia títere e dependente, que trabalha com suas próprias mãos, no sentido de desenvolver um capitalismo que é dominado a partir de centros hegemônicos externos. Florestan Fernandes, eu sou sua maior admiradora. E agora eu gostaria de saber como é que você se sente nesse instante, nesse momento tão difícil do Brasil, nesta estrada de pó, como diria o poeta Drummond, e de esperança. Que esperança você me dá nesse instante? Eu, infelizmente, não posso dar a Lígia nenhuma esperança. Eu acho que quem nos dá esperanças são os humildes, os trabalhadores, os expoliados. Eles é que estão dando uma grande lição. É preciso não esquecer que de 77 a 79 foram os operários que começaram o processo de sabotagem da produção, que levantaram problemas graves, que levaram a greves, que revolucionaram o nosso sindicalismo, que obrigaram a botar um chefe de exército voando sobre o ABC como se ele fosse o governante de uma colônia
ocupada. Quer dizer, os trabalhadores, os boias-frias de São Paulo, de outras regiões do país, os poceiros, os índios, todos eles estão fazendo coisas que as elites não fizeram, estão desafiando a realidade, estão tentando construir um Brasil novo. Então eles nos dão esperança. Aí que está a única razão pela qual alguém pode dizer o Brasil tem futuro. O Brasil é um país de futuro, porque ele tem uma população pobre que procura encontrar novas saídas para construir uma sociedade nova num momento diferente da história do mundo. Professor Florestan Fernandes, o que o senhor achou desse contato com a população aqui no Vox Populi? Eu gostei muito, só lamentei o fato de ter visto entre os que me perguntam só pessoas do meu nível social. Eu gostaria de ter encontrado também gente de outra origem, gente que me questionasse, jovens ou até crianças, ou adultos ou velhos, mas que fossem trabalhadores, que fossem vagabundos, que fossem índios, que viessem trazer para cá essa renovação que está ocorrendo na nossa história. Para ser voz do povo, precisa ser voz de todos. E eu encontrei só algumas vozes, não todas. É só isso. O resto foi excelente, inclusive porque me permitiu rever figuras a quem eu quero muito, entre os que me fizeram perguntas, e de outro lado, que me permitiram refletir sobre a atual conjuntura brasileira e desempenhar aqui um dos papéis que eu sempre procuro desempenhar, de ser um intelectual consequente. Muito obrigado. Obrigado, senhor.